Fala galera, hoje nós teremos o episódio 2 da série Gachakuta, o anime mais lixo dentre todos os animes mais lixos. Mas calma, não é no sentido ruim não, é porque o anime se passa dentro de um lixão. E se você já conhece esse anime, ou se você ainda não conhece e tá curioso pra conhecer, já deixa o seu joinha e vem comigo pro vídeo. No segundo episódio, o Rudo continua fugindo daqueles monstros de sucata gigantes que estavam atrás dele. Quando ele está prestes a morrer, algo desperta dentro dele, um poder misterioso em suas mãos, e ele acaba destruindo um dos monstros, mas aquele ar venenoso de lixo começa a corroê-lo por dentro. Rudo até tenta fugir, mas o monstrão manda ele longe, e quando ele acorda tem um mascarado olhando para sua cara. E nesse momento surge um cara intitulado como Zelador. Você sabe quem é um zelador? Não sabe? Então calma aí, daqui a pouco você vai saber. Um sujeito excêntrico empunhando um guarda-chuva que num instante transforma numa motosserra. Ele corta os monstros como se eles fossem pão macio e explica que aquele lugar não é o subterrâneo, mas sim a verdadeira superfície, um inferno criado pelos lixos que os ricos lá de cima despejam e criando assim um ambiente mortal. O sujeito levanta o Rudo e dá uma bicuda nele como se ele fosse uma bola de futebol. Depois coloca uma máscara de gás no garoto e manda ele calar a boca. Mas o Rudo não para de gritar e fazer perguntas. O maluco é curioso também, né? Queria saber o que estava acontecendo ali. Mas o mascarado perde a paciência. Ele diz que aquilo não é o subterrâneo, e sim a superfície. E que aqueles monstros criados pelo lixo, eles são atraídos pelo som e eles não podem ser destruídos por armas comuns. Mas como o Rudo conseguiu apagar alguns deles agora? Bom, para isso ainda falta um pouco, calma. Logo um monstro aparece atrás deles e o mascarado ativa um poder dourado no braço, transformando seu guarda-chuva numa motosserra giratória. E ele tritura aquele monstro de lixo como se fosse um liquidificador. E os pedaços daquele monstro viram pó, mas logo vem uma ordem inteira. Mas o mascarado gira o guarda-chuva e elimina todos. E esse cara é brabo. O chefão lança uma bola de ácido, mas ele defende sem esforço algum e usa a cabeça do monstro como trampolim para aplicar um golpe final, que parte o inimigo e quase o planeta ao meio. E depois disso ele tira a máscara e se apresenta para o Rudo como um zelador. O que é um zelador, se pergunta você? Calma, já eu te explico. Mas assim que aquele ar fétido entra no seu nariz, ele sai xingando o Rudo, que logo apaga também. Quando o Rudo acorda, ele está acorrentado, sendo arrastado por Engin, que diz que vai levá-lo a um lugar seguro. E o Rudo continua insistindo que vai voltar para a superfície e acabar com todo mundo. Mas o cara se irrita de tanto o Rudo falar que vai voltar para cima e larga ele lá. Mas logo o Rudo é cercado por alguns caras mascarados, que ficam perguntando se ele veio do paraíso. E ao dizer que ele caiu de lá, eles tratam ele como se ele fosse um dragão celestial, como se ele fosse um Tenryubito. E com uma certa hospitalidade, eles até que tratam ele bem. Até que eles o trancam num caminhão para poder vendê-lo futuramente. O chefe do bando diz que odeia os celestiais porque eles destruíram o mundo e criaram esses monstros. Eles até tentam fazer o Rudo comer carne podre, mas o Rudo morde o dedo do cara e engole a carne e diz que eles são iguais aos vermes do paraíso. E aquela energia desperta de novo. E logo o Rudo arrebenta aquelas correntes. O Rudo, não sabendo como, usa o seu poder para derrotar todos aqueles babacas que estavam ali. Enquanto isso, o zelador de longe apenas observava o Rudo usando seus poderes. Os bandidos destroem o objeto que o Rudo estava usando, mas logo ele transforma um pneu numa arma. E era um negócio muito raro que até o zelador fica surpreso ao ver o Rudo usando aqueles poderes. E o Rudo derrota todos, menos o chefe ali. Mas logo chega o zelador e fala para ele que isso era apenas um teste, que ele estava testando os poderes do Rudo. E logo o zelador convida o Rudo para entrar pro grupo dos zeladores, que se você ainda não sabe o que é um zelador, calma, ainda vai ter uma boa explicação mais pra frente. Mas por hora o que você precisa saber é que os zeladores são uma organização que cuida do lixo, basicamente. E logo depois do convite do zelador para o Rudo entrar pro grupo dos zeladores, Rudo obviamente recusa. Na verdade, ele recusaria qualquer coisa vinda de qualquer um nesse momento. Ele ainda estava em choque por ter caído lá de cima. Mas ele está decidido a voltar para a superfície e castigar cada uma das pessoas que o fizeram sofrer e destruíram a sua vida. O destino, porém, tem outros planos para o Rudo. E antes de aprender a controlar esse poder, ele vai ter que enfrentar batalhas árduas, inclusive a luta mais insana e mais difícil da sua vida. E a partir daí, continua no próximo episódio.
E cara, se você tá gostando desse anime do lixão, se você tá gostando dessa série de vídeos sobre o Gachakuta, já vou pedir que você me deixe o seu like e deixe o seu comentário falando se você quer o episódio 3. Pra você que ainda não assistiu a parte 1 desse vídeo, eu vou deixar o link na descrição e você assiste lá depois. Muito obrigado pra você que assistiu o vídeo até aqui, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!